Salmo, capítulo 78. Escutai, povo meu, a minha lei, prestais ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos cantaram nossos pais, não os encobriremos aos seus filhos. Cantaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fê-los seguir. Aprumou as águas como num dique, guiou-os de dia como uma nuvem, e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhe deu a beber abundante como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e rebelaram no deserto contra o Altíssimo, e tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transportaram caudais, pois ele dá-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não cresceram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou às alturas e abriu as portas dos céus, fez chover maná eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, e enviou-lhes ele comida a fartar, fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e volotá-les como areia do mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém não reprimiram
o apetite, tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais absurdos semeou a morte. E prostrou os jovens de Israel, sem embargos disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez que os seus dias se dispassem no sopro, e os seus anos em súbito terror. Quando fazia morrer, então buscavam arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e Deus o Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca, e com língua lhe metiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão a provocaram. Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais, os seus prodígios no campo de Zoan, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas, que se dissolvessem, as rãs que os destruíssem. Entregou as larvas às suas colheitas, e os gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou a saraiva o gado deles, aos rios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade. Legião de anjos portadores de males deu livre curso à sua ira. Não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida, a pestilência. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-o com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu aos seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até ao monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim tentaram a Deus Altíssimo, e ele resistaram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram
com seus altos incitaram zelos, com as suas imagens de esculturas. Deus ouviu isso e dignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda da sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada, e se encolorizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita, excitado pelo vinho. Fez recuar os golpes dos seus adversários e lhes combinou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra, e fundou para sempre também. Escolheu a Davi, seu servo, e tomou redes das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e as suas crias para seu pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Ele o apacentou consoante e integridade do seu coração, e os dirigiu com as mãos precavidas.